Olá, hoje vamos falar sobre desenvolvimento sustentável e sobre o Y20, Youth 20. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a representante da delegação brasileira que foi participar do evento agora recentemente realizado na cidade de Sydney, na Austrália, Luísa Cortar. Luísa, obrigado pela sua presença aqui. Você é capixaba, muito nos orgulha ter ido representar os brasileiros, os jovens brasileiros, nessa delegação agora na Austrália. Explica um pouquinho para a gente. Bom, obrigada por me receber, Elmir. O Y20 é uma das cúpulas do G20, a chamada cúpula jovem do G20. O G20 está com essa nova configuração, principalmente a partir de 2008, quando os chefes de Estado passaram a participar mais ativamente. Antes era um ambiente mais técnico, de discussões. Sim. E aí, a partir de então, eles passaram a ouvir determinados setores que eles consideravam relevantes para levar em consideração na tomada de decisões da cúpula do G20. Então, o Y20 reúne jovens, cada país participante do G20 manda delegações de até 5 jovens para representá-los nesses debates, e aí é produzido esse documento final que vai ser enviado para a cúpula do G20. Esse ano vai ser em novembro, Certo. Só para as pessoas terem uma ideia, o Y20 fazem parte países importantes como os Estados Unidos, Uhum. A União Europeia. Exato. E quais outros assim relevantes? Olha, assim, os que chamam mais atenção, são os países do BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul, os Estados Unidos, a União Europeia, na América só mais a Argentina e o México, e a Alemanha, o Reino Unido. Aí temos também a China, também do BRICS, o Japão e a Austrália, que esse ano é muito importante por ser a presidência, a presidência rotativa esse ano é da Austrália. Mas aí são as 19 economias consideradas as maiores economias do mundo, mais a União Europeia, e a presidência tem a prerrogativa de chamar alguns convidados para participar. Certo. O G20 não é exatamente ligado à Organização das Nações Unidas, à ONU, né? Uhum, não. Como é que é a relação com as Nações Unidas e como é o tipo de aceitação das proposições que são emanadas desses encontros? Acaba se tornando uma coisa bastante interessante, porque a gente está mais acostumado, por exemplo, com o formato da OMC, que é diretamente ligado às Nações Unidas, e aí as decisões tomadas ali são vinculantes, e os países estão sujeitos a sanções em caso de descumprimento, O G20 não, tem uma lógica distinta. Acaba funcionando bem porque todas as decisões tomadas ali são por consenso. Então, Sim. A partir do momento em que os países sentam e tomam uma decisão da qual todos estão de acordo, fica feio, internacionalmente, se eles descumprem depois daquilo. Sim. Então, o que é decidido ali acaba sendo uma tendência e acaba sendo seguido por aqueles países, e por serem países de tanto peso, acaba ditando também uma tendência para os demais países. Certo. Então, a OMC também absorve as informações que são emanadas desses eventos? Nem sempre. O caráter da OMC é muito mais técnico, o do G20 muito mais político. Mas quando tem implicações, pode ser que tenha um influencie no outro. Certo. Fala um pouquinho sobre os principais temas, Porque a gente, para quem não acompanha, esses debates internacionais sobre desenvolvimento sustentável, só recuperando um pouco da história, o início de tudo foi a Rio 92, Isso. Chamada, conhecida Eco 92, que foi aqui realizada aqui no Brasil, foi a conferência mais importante, que reuniu os chefes de Estado de todo mundo, organizações governamentais e não governamentais, e que saiu a Agenda 21. Perfeito. E a Agenda 21 com os principais pontos que seriam de importância para meio ambiente e desenvolvimento. Uhum. Ficou uma coisa, quando se conceituou mais fortemente o desenvolvimento sustentável, que foi originada do relatório Brundtland, da primeira-ministra da Noruega, que fez o Nosso Futuro Comum, o livro, que falou pela primeira vez sobre
esse termo, né? Desenvolvimento sustentável. E como que está sendo discutido isso hoje? Eu acho isso um dos aspectos mais relevantes, assim, né? A minha área é o desenvolvimento sustentável e realmente a Rio 92 foi um marco importantíssimo quando começaram a levar a sério no plano internacional essas discussões. Foi botado na mesa e falado, olha, o desenvolvimento sustentável, a gente está falando disso, o que esse relatório procurou trazer e vamos tratar de forma integrada. A gente não está falando só de ir lá abraçar uma árvore e falar que aquela árvore não pode ser derrubada. A gente está falando de pobreza, a gente está falando de miséria. Então, mostrar que as três dimensões, né, econômica, social e ambiental, não podem ser tratadas apartadamente. Sim. Mas por mais que a gente tenha isso incorporado, a gente ainda tem dificuldade, principalmente no plano econômico, quando a gente fala disso. Sim. Quando a gente fala de economia, a gente fala muito de economia. E eu considero levar a discussão do desenvolvimento sustentável para dentro do G20 extremamente relevante, porque o G20 tem esse caráter de discussões econômicas e financeiras. Então, eles são relativamente fechados para a discussão em torno do desenvolvimento sustentável. E agora, no Y20, eles se estruturaram em 3 comitês. O primeiro, de crescimento e criação de empregos, geração de empregos, né, era esperado, porque desde 2008, com a crise e com um grave problema de desemprego que principalmente os jovens têm passado nos países desenvolvidos, né? O outro de cidadania global e mobilidade, que também é um tema muito caro para países desenvolvidos por causa do grande fluxo de imigrantes e com o problema do desemprego, agora eles querendo sair, tentar oportunidades em outros países. E o último comitê é o Comitê de Desenvolvimento Sustentável. Então, eles abriram esse espaço para que a gente discutisse o desenvolvimento sustentável no âmbito do G20. Sim. E tem espaço também para discussões mais específicas, assim, a poluição do ar, a poluição das águas, e aqueles tradicionais assuntos da área ambiental, que também, lógico, que não podem ser, são a base da sustentabilidade, né? Sem dúvida. Houve algumas discussões, a gente tinha espaço para 5 cláusulas, vou falar especificamente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, né? Cada comitê tinha espaço para 5 cláusulas, e aí muitas cláusulas foram mescladas juntas. Então, algumas tocam nesses temas, mas os grandes temas relacionados ao meio ambiente que foram tratados foram de energia, infraestrutura e mudança climática, especificamente do tema ambiental. E ali eles vai tangenciando esses outros temas que você mencionou, mas foram os grandes temas que foram tratados na Y20. Certo. E como que você viu os outros países? Você tem uma ideia de avaliar, assim, comparativamente, como os outros países estão dando importância, mais ou menos, e até mesmo o Brasil? Na Y20 é uma experiência, inclusive, bastante interessante, porque não só a gente tem a questão do posicionamento dos países, como a gente tem uma questão de posicionamento diferenciada frente ao próprio evento. Sim. Então, por exemplo, nós do Brasil, antes de ir, a gente teve uma reunião no MRE, né, no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, e a instrução que eles passaram foi a seguinte: olha, vocês estão representando os jovens e não o governo. Sim. Então, vocês têm total liberdade para propor aquilo que vocês querem que seja mudado, porque o propósito desse encontro é isso. Mas chegando lá, a gente viu que teve países que deram recomendações totalmente distintas. Sim. Que eles tinham que se vincular à posição daquele país internacionalmente. Sim. Isso, por vezes, dificultava um pouco as discussões, né? Porque ele já chegou lá com aquela posição e não podia modificar aquela posição. Sim. Então, isso acaba influenciando muito, sim, nas discussões. Por exemplo, países que têm a economia muito pautada nos combustíveis fósseis, sim, não queriam discutir a substituição dos combustíveis fósseis. Se isso aparecesse na cláusula, eles bloqueavam. Eles bloqueavam, né? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o próximo bloco do nosso debate.